E aí, meu caro Renato Senensati, definidos aí os clubes que fazem agora a parte da Série A, da Série B, o que fica, o que não fica, o que fica com o Criciúma. Estamos no resumo do ano de todas as séries. Boa tarde, Renato. Boa tarde, João. O Criciúma já conhece os seus adversários na Série B do ano que vem. Isso mesmo. E se esperava o rebaixamento de um gigante do Internacional, mas o futebol é apaixonante exatamente por isso. O Inter estava rebaixado quando a rodada começou, fez o seu gol, saiu do rebaixamento, depois teve um adversário paralelo que fez o gol, o Inter estava voltando para o rebaixamento, mas enfim, o Internacional não cai. Quem cai? O Sport caiu, o Juventude já tinha caído antes da última rodada e aí definiram os dois últimos e surpresas, hein? O Ceará, que ficou 37 rodadas fora da zona do rebaixamento, entrou na 38ª e foi rebaixado. E o maior deles todos, em termos de estruturação, profissionalmente falando, sequência de 7 anos de Série A de Campeonato Brasileiro, o Fortaleza. Isso mesmo, esses são os times que vão jogar a Série B do ano que vem, caindo de uma Série A de Campeonato Brasileiro. Vamos lá. E se tivesse caído o Internacional? Bom, aí você tem duas situações. Se o Internacional tivesse caído, você valorizaria a Série B do Campeonato Brasileiro, traria mais holofote, mais dinheiro automaticamente, mas em contrapartida, se você está pensando em subir, em brigar pelo acesso, até pelo orçamento que tem, o Internacional seria o favoritaço, certo? Mas não lhe garantiria o acesso. A gente já teve Cruzeiro, a gente já teve times que caíram e não voltaram no primeiro ano, gigantes. Mas, e dos que caíram? Dos que caíram, o mais bem estruturado é o Fortaleza, que não está na primeira prateleira lá de Inter, Grêmio, Flamengo, Palmeiras e tudo mais, mas está numa segunda prateleira de time médio. Por quê? São 7 anos consecutivos numa Série A de Campeonato Brasileiro, estruturação, profissionalização. O presidente transformou o clube em um clube SAF, né, Sociedade Anônima do Futebol, e é tudo feito muito bem feito e dentro de campo acabou não acontecendo e acabou sendo rebaixado, assim como o Atlético Paranaense foi o ano passado. Enfim, é o que eu vejo, se a gente olhar o painel de Série B de Campeonato Brasileiro com os 20 clubes, né, com os que subiram, a Ponte Preta está de volta, né, Londrina, enfim, a gente vai ver um time com um orçamento muito maior que os demais, vai ser o Fortaleza, não na proporção do Internacional, mas enfim, para o Criciúma, pensando em acesso, eu acho que é um bom indicativo a troca do Inter pelo Fortaleza. Por falar em Criciúma, a movimentação de mercado segue. Criciúma renovou com o João Carlos, atacante. Eu confesso que não compreendo muito bem. A gente tem que ouvir o Eduardo Batista para saber onde é que ele pretende usar o João. Ele já trouxe o Vagninho, atacante Novo Horizontino, que ele usa de ala, e ele estava usando o João de ala, embora os dois tenham a origem de serem atacantes. E o João Carlos tem 9 gols na carreira de 100 jogos pelo Criciúma. Então, por números, não justificaria esta renovação de contrato. Mas a gente sabe que no futebol não é bem assim que funciona. Outra negociação encaminhada é a ida do Giancarlo para a Chapecoense. Seria um bom negócio para os dois clubes. Para o Criciúma, por quê? O Giancarlo hoje não é titular. Titular é o Jonathan Roberts, pela excelente Série B de Campeonato Brasileiro que fez. E o Giancarlo é o salário mais alto do Criciúma. Vamos lembrar que o Criciúma foi buscar ele esse ano no Juventude, jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Quando você vai buscar um jogador na Série A do Campeonato Brasileiro, ou você paga mais do que ele ganha, o que normalmente é difícil, ou você propõe um contrato mais longo, que foi o que o Criciúma fez. E aí o Giancarlo veio com 33 anos, com um contrato até o final de 26. É um jogador que, pela sua característica, ser um futebol mais leve, joga melhor uma Série A de Campeonato Brasileiro. No Juventude foi assim, não foi o grande destaque, nada, mas o melhor momento dele foi jogando Série A de Campeonato Brasileiro. Pode ajudar a Chapecoense, que tem ali na posição o Giovanni Augusto com mais de 33, então seria para a Chapecoense, que muda de patamar, um salário mensal tranquilo de se pagar, para o Criciúma um desafogo. E aí a questão técnica aí vai depender efetivamente do Jean Carlos. O Marcelo Hermes, a mesma situação, a Chapecoense quer o jogador. É evidente que o staff do jogador privilegia jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, mas ele tem contrato com o Criciúma até o final da próxima temporada. Se for para Chapecó, haverá uma compensação financeira ao Criciúma. Se permanecer no Heriberto Wilson, não tenha dúvida nenhuma, nesse sistema de 3 zagueiros
que o Eduardo Batista adota, o Marcelo Hermes vai ser muito importante, muito efetivo. Aliás, efetivo ele já foi na Série A do Campeonato Brasileiro com 2 gols e 5 assistências. Qualquer jogador com esse número na Série A tem mercado na Série A. Então, não vai ser fácil segurá-lo, meu caro João Paulo Messer.